Goste ou não da BYD, goste ou não de carros chineses, você aí de casa precisa admitir que eles estão causando um verdadeiro rebuliço no mercado brasileiro, com produtos competitivos e bastante interessantes, como esse daqui que eu achei muito bom de testar. Ele é o BYD King, senhoras e senhores, o carro que quer ser o monarca dentre os sedãs no Brasil. E para isso, sua maior fortaleza é o que está aqui debaixo do capô, que mira diretamente no Corolla, senhoras e senhores. Se esse carro é tão bom quanto o Corolla, a gente vai responder ao longo desse vídeo. Mas contra fatos não há argumentos. No primeiro mês cheio, esse carro vendeu cerca de 593 unidades, enquanto o Corolla vendeu 348 unidades. Cerca é uma palavra errada, afinal são números claros de venda, senhoras e senhores. Acho que ainda é muito cedo para tirar alguma conclusão, mas o fato é que ele chegou chegando, como diria a Ludmilla. E outra pessoa que chega chegando para fazer uma bela análise neste canal é ele. Vem pra cá, o nosso bobo da corte, para estar do lado do rei. Somos dois bobos, dois palhaços, duas bananas de pijama aqui gravando para você. Então, para não sermos mais banana ainda, por favor, se inscreva no canal, afinal isso não custa nada. Exatamente. E após você fazer isso, agora sim faremos o rolê com a nossa mascote, a Lambi Lambi, aquela que dizem que o homem inventou e os outros copiaram. Exatamente, meu caro Vitão. E se tem uma coisa que não tem cópia, é esse carro, cara, porque a BYD está criando linhas muito, vamos dizer assim, tradicional é uma palavra forte, mas ela está criando uma característica de marca e algumas características de marca estão aqui. Conte aí, Vitão, o que você gostou, o que você não gostou? Olha, para mim a frente dele é muito Excel, ela é muito exata. Eu acho isso legal. Tem um exagero de grafismo nessa parte aqui da grade, aqui, muito elemento, ficou né? perdido, eu não gostei. Mas você tem uma frente séria, você tem essa parte que nos outros modelos ela é prata, mas aqui ela tem uma parte de acrílico e dentro você tem uns detalhes ali na cor preta, tá? Inclusive aqui na versão GS ele acende e dá continuidade ao conjunto ótico. Exatamente. Que é muito bonito, diga-se de passagem. Tem um DLR aqui, ó, que faz uma subida, certo? E tem dois projetores em um farol de Full LED, meu caro Vitônicos. Posso te falar o que eu acho que os caras quiseram passar aqui com esse monte de linha? Deixar o carro mais largo, né? Deixar a horizontalidade do design do carro mais reforçada. Eu acho que isso é uma coisa que eles até conseguiram, certo? E aqui na frente tem também um chanfrinho ali, ó, tem um pratinha, certo? Muito bonito, e você tem ali nas partes das extremidades, você tem uma entrada de ar real aqui, que eu acho que também fica muito bonito você direcionar o fluxo de ar. Enfim, ela é uma frente bem séria nesse termo, e você tem os dois vincos no capô, afinal a gente está falando de um carro tanto quanto grandalhão. E aí agora vamos falar das rodas. Exatamente, meu caro Vitão, temos aqui rodas de aro 17, num visual bem batidão, tá? Que é um black piano com um diamantado, rodas bem simples, que sabe o que elas me lembram? Me lembram uma pista onde você pode ultrapassar, tá vendo? Que ela tem o sólido e o tracejado aqui, tá vendo? 5 furos, 10 pontas, sendo 5 no preto e 5 no diamantado. É uma roda ok de design, pneu 215 55, vou te falar que é um bom perfil. Buraqueira da cidade, passa de maneira suave. Passa suave, aqui tem o 55 de altura e é o pneu JIT, aquele pneu que vem com o elefantinho, é um pneu chinês. Já vou aqui dar uma puxada. Esse carro com 4 pneus da Michelin ficaria bem interessante, porque ele tem uma estabilidade legal e ele só deu uma cantadinha de pneu na hora que eu fiz uma curva, muito provavelmente por conta do composto desse pneu da JIT, que na minha opinião é bem durinho, tá? E vamos falar um pouquinho de dimensão, Vitão, ele é bem compridão, né? Exatamente, 4,78 m de comprimento no entre-eixos de 2,71 m, aproveitando a proporção aí da vista lateral, ele tem 1,49 m de altura. Ele é maior do que o Corolla e maior do que o Sentra, né? Entre o Corolla e Sentra, e até pontuando aqui de sedãs, colocando o Civic, que já está no balaio de dimensão, ele é o mais alto. Exatamente. Ele é um tanto quanto cabeçudinho ali, e ele tem uma queda que você tem pouca traseira, ele tem uma queda mais encupesada. Bem encupesada, tá? Que deixa ele com, vamos dizer assim, uma tampa do porta-malas mais desanimada aqui, não puxa mais como um sedã clássico. Mas ele é o mais comprido também, não é, Vitão? Olha, se você fala de comprimento, ele também ganha, tá? Você tem o Corolla híbrido com 4,63, 15 centímetros a menos. O que chega mais próximo dele é o Jetta,
em 4,74 e o Sentra 4,64. E aproveitando, não encontramos os ângulos de entrada e saída, mas uma altura de solo baixa, apenas 12 centímetros. Que é muito normal entre sedãs, tá, galera? Não é nada assim muito fora do que a gente está acostumado. Deste lado aqui, ó, do passageiro, a gente tem o bocal de recarga, que é uma tomada do tipo 2, tá? Não tem CCS, não tem o carregador rápido, tem só uma tomada aqui do tipo 2, que é a tomada mais popular, que graças a Deus está se padronizando aí, que é a tomada europeia, certo? E tem um trabalho aqui bastante discreto aqui também, né, Vitônicos? Porque a gente tem o olho do Ciclope, que acende de fora a fora, que é a característica da BYD, mas a lanterna tá toda trabalhada no branco, tá vendo? E ela acende vermelha. Eu acho isso aqui bem elegante, eu gosto, tá? Ele tem linhas bem simples, tanto na frente, lateral, e você vem aqui para a traseira, essa lanterna unida. E aí, parte do para-choque inferior, você tem esses frisos aqui, na lateral aqui da placa. E uma coisa que eu já acho um pênalti, digamos, as lanternas de ré são apenas essas inferiores pequenas aqui. Você não tem lanterna de ré na parte superior. Eu Faltou. acho uma coisa de fato, se fosse mais pra cima seria melhor. E aí tá? você tem também pouco para-choque, né? Sim, tem só um para-choque mais tímido aqui, certo? E do lado de cá é onde você vai abastecer ele somente com gasolina, tá, senhoras e senhores? Que é esse redondinho aqui. Podia ter colocado redondinho nos dois, né? Ou mais quadradinho nos dois, né? De um lado um bocal tem um desenho, do lado de lá o outro bocal tem outro desenho. Acho um pouco esquisito isso, mas tá tudo bem, tá? Acho estranho também. Temos aqui o BYD. Aqui eu acho que o Build Your Dreams, por extenso, ia reforçar a horizontalidade do carro. Eu gostaria que tivesse aqui, mas não sei porque a BYD abandonou isso, tá? E aqui, ó, embaixo desse chanfrinho tem um botãozinho, aí você apertou, ele já dá uma pulada aqui pra cima, bem como muito sedã faz já, isso é bastante prático. E nós não temos nem o maior nem o menor porta-mala da categoria, né, Vitão? Nós temos o menor porta-malas. É o menor? 450 litros. Na escadinha você vai para o Sentra com 466, depois o Corolla híbrido com 470, aí você chega no Civic com 495 e por último o Jetta com 510 litros. O Jetta bem bundudo, inclusive tem 2 vídeos no canal, um branco e um preto, os dois GLI. Mas voltando a falar, a gente tem um bom acabamento, nessa parte da direita tem uma redinha, eu fiz compras e utilizei. É bom isso aí, eu também coloquei minha garrafinha d'água, não aquela, uma maior que eu tenho, e fica muito bom. E gostei. Uma curiosidade para você, Vitão, aqui ó, está a bateria, tá vendo? Ó? Os polos da bateria tem aqui uma aberturinha para você acessar o positivo e o negativo, tá? Lembrando que bateria no porta-malas é uma coisa legal, porque ela não pega tanto calor do motor, do conjunto do carro, e ela acaba durando mais. É uma coisa bacana, os alemães fazem muito isso. Tem aqui ó, um outro vigiazinho aqui para você abrir, para fazer alguma manutenção. Detalhe para essas alças pescoço de ganso que são muito bem revestidas, né, Vitão? Ela tem uma proteção plástica, né? Bacana esse acabamento. Capa, isso denota esse bom acabamento. Você tem também esse forro aqui nessa parte e uma alcinha aqui para você puxar. Sabe por que é legal essa alcinha? Para você não sujar a mão quando o carro está empoeirado. Isso é bacana. Isso é bem legal. Muito bom. Você tem 2 alças aqui nesse assoalho. 4 alças, na verdade. 4, desculpa. Tem mais 2 lá. Gozado, né? Parece que é para fixar alguma coisa, que talvez em algum lugar ele tenha por legislação aqueles steps superior, não sei. E aí isso aí seja usado. E uma coisa bem à la Mercedes, ó. Aqui tem um ganchinho, ó, que você consegue vir aqui e encaixar ele aqui, ó, tá vendo? Pra ficar e você ter acesso ao colete preferido do Vitão, ó. Que é o colete que provavelmente é norma na China, tá? Tá, isso é muito bom, eu acho que isso daí é um item de segurança interessante que se tem nos carros da atualidade. Kit reparo, triângulo. E não tem step. Se você queria um step, não tem step. Acho que para um sedã híbrido também é uma outra coisa que falta, porque... Para um carro no Brasil, Vitão, não é nem por ser sedã híbrido ou qualquer coisa, um carro no Brasil falta step. Então, mas assim, vamos lá, se você está falando de um Dolphin, ele não tem step, não me atrai, porque o Dolphin é um carro que vai ser muito utilizado, na minha opinião, mais para deslocamento urbano. Sim. Agora, se você está falando de um sedã híbrido que tem uma autonomia que a gente ainda vai falar, o step tinha a mesma linguagem, mas Ok, eu tá em um pênalti, mas outro. Como eu disse, o rei não agrada em tudo, né? O rei desagrada em algumas coisas e agrada em outras. Então, vamos falar do que mais chama atenção, que é o que está debaixo do capô. Bora? Com vocês, o rei em abrir capôs, o nosso monarca das mantas acústicas, olha só. Tem uma manta bem bacanuda, tem aqui, ó, a varetinha com lugar para você não queimar as suas mãos, que esconde esse cara aqui que é o DMI, né, Vitão? Exatamente, aqui nós temos um motor 100% a combustão, esse aqui,
código BYD472QA. Ele é 1.5 aspirado de 81 cavalos, que você vai atingir essa potência em 6.000 RPM e o torque em 13,8 kgf em 4.500 RPM. Mas calma, ele não está sozinho. Ele, aqui na versão GS, é aliado ao motor elétrico de 145 cavalos de potência e 33,1 kgf de torque. Potência combinada total, 235 cavalos. Na versão GS, né? Que é a topzera das galáxias, que é essa daqui. E na versão GL, quanto, meu caro Vitão? O motor elétrico lá tem 132 cavalos de potência e aí a potência total combinada 209 cavalos, ou seja, você vai ter aí 26 cavalos a menos. E por conta da bateria também. Aqui são 18,3 kWh, na GL 8,3 kWh. Isso vai inferir na autonomia, que lá na GL 100% elétrica, a autonomia é de 55 km. Exatamente, esse aqui passa dos 100 km. Detalhes interessantes, esse é um motor acionado por corrente de comando, isso é legal a longo prazo, e não tem injeção direta, ele é uma injeção multiponto. Isso também, na minha opinião, com a nossa gasolina do Brasil aí, que não é lá tão boa, não ajuda também, né? Não é mesmo, né, meu caro Vitão? Encontrar um posto com gasolina boa no Brasil é difícil, cara. E um detalhe que eu gostei, Vitão, é o acabamento aqui, ó, do motor, tá vendo, ó? Tudo muito bonitinho aqui, ó, passando aqui umas tampas com umas presilhas, isso aqui também, ó, num material bacana. E até aqui a parte elétrica do motor, que provavelmente é um conversor, onde saem esses fios que você não deve pôr a mão, tem uma mantinha aqui. Enfim, essas coisas que o olho não vê quando o capô tá fechado, ser bem feito, me passa uma sensação de um carro bem montado. Isso me deixa feliz, tá? Você vê essa qualidade de acabamento nesses, eu não vou dizer detalhes, obviamente, porque isso daí é o coração do carro, mas nos alegra. Nos alegra, meu caro Vitão. Mas vamos ver se vamos ficar tão alegres assim lá no banco traseiro desse carro. Bora ver. Sem mais delongas, senhoras e senhores, vamos ao interior do rei. E ele, que é o rei das portas vitônicos, o senhor de todos os acabamentos. Muito obrigado pelos elogios. Parte superior, soft touch. Aqui você tem um friso num plástico, textura bem legal, e ele vem para essa maçaneta aqui, com um design diferentão que lembra as maçanetas do Dolphin. Aqui uma saída de alto-falante, essa parte intermediária ela também é no soft touch, tal qual você tem o apoio de braço aqui. Esse ponto real nessa alça que vai se estendendo para cá, botão do vidro elétrico, aqui um porta-objetos, um alto-falante maior, bom acabamento, que também se transmite nessa parte dos bancos, que é tudo em couro sintético. Essa parte do encosto e do assento, ela é um perfurado, você tem linhas aqui um pouco mais fluídas, mais orgânicas, e você tem esse detalhe aqui na divisória, né, um azul marinho. É tipo uma linha mais gordinha, né, e ela era um azul marinho. Eu confesso que eu achei um pouco perdido esse azul marinho aqui, mas beleza. Mas os bancos estão num padrão BYD que parece que é um couro que vai durar, isso aí é bem legal, meu caro Vitor. Então, entra aí, vamos dar uma olhadinha no espaço interno que, cara, é bem legal. O Vitão tem 1,80 m, sobra aqui, ó, os 4 dedos. 4 dedos. Do topete dele. 4 dedos gordos da minha pessoa. Eu que não tenho cabelo vai sobrar 5 aqui, ó. Ó, tá? Aproveitando, assim, a gente tá falando aqui em dimensões Sentra, Corolla híbrido e um pouquinho mais também falando de Civic e Jetta. Então ele versus outros 4, ele tem o segundo maior entre-eixos. Ele só perde pro Civic. Exatamente. E ó, mostra aí, Vitão. Ó, você tem, cara, a minha mão aqui de palmo em distância pro banco da frente. Eu tô bem confortável. Nessa posição ele já tem uma boa inclinação de encosto. Ó. Aliás, sedãs são conhecidos por ter ótimos bancos traseiros, né, Vitão? Isso que é muito legal. Tem o vigia aqui nessa parte. Você tem o PQP com um gancho para você colocar uma sacola de nectarina, meu caro Vitão. Nectarina. Exato. Fazia tempo que eu não via essa palavra. Então, tem aqui, ó, lampadinha para você ler o seu gibi do Jack Chan, tá? E se você cansar e quiser guardar o seu gibi do Jack Chan, tem aqui, ó, o porta-gibi dos dois lados, tá? 2 saidinhas de ar para gelar as partes íntimas do terceiro ocupante, que é um cara que vai bem aqui, ó, Vitão, porque, cara, tem 2 dedinhos o túnel, ó. É bem baixinho. Quase um assoalho plano. Quase um assoalho plano. E aqui a gente tem um detalhe legal, temos 2 USBs A. Pô, podia ser uma C e uma A, mas tudo bem. E aqui um porta qualquer coisa aqui para rolar quando a pessoa acelerar esse carro, tá? Um batom. E, ó, vou falar um negócio, o King não parece um carro tão largo quando você vê, mas aqui, ó, dá pra ter uma ideia, ó. Meu, tem um bom espaço entre eu e o Vitão aqui, ele tem uma largura bem boa aqui dentro, tá? E, caso você queira, ó, tirando esse cinto aqui, você
tem aqui também um lugar para você beber aqui o seu suco de goiaba, certo, meu caro Vitônicos? Suco de goiaba. Exatamente. Ó, bem legal, e a gente vê esses bancões inteiriços que já é marca registrada da BYD. Detalhe que todo mundo gosta de reclamar, vamos elogiar aí também, ó, galera. Tem um soft touch aqui que o Vitão falou e a porta da frente também, certo? E é pra lá que a gente vai agora, né, Vitão? Vamos falar dessa porta. Chave do rei na mão, senhoras e senhores. Chave padrão da BYD, que a gente já conhece. Você pode fechar, abrir o porta-malas ou ligar o carro à distância, que é bem legal, tá? Aqui tem um botãozinho para você abrir e fechar as portas, certo? Tem também na porta onde está ele, senhoras e senhores, o nosso monarca das portas, ele que é o maior conhecedor de todo o reinado. Muito obrigado. Nada de novo sob o sol em termos de acabamento em relação às portas traseiras, tá? Mantém-se os mesmos aqui. Obviamente a gente tem uma porta e um porta-objetos maior. E detalhe curioso, esse arco aqui que vem para a coluna B, tal qual esse outro arco dos vidros traseiros, ele é mais largo do que carros que a gente está acostumado. Tá? Então você tem essa parte aqui mais larga, inclusive indo aqui para o teto. Isso é uma diferença até interessante. Bancos. Mantém o acabamento em couro sintético, detalhe que as abas laterais de encosto e assento são na cor preta, é aquele furinho que a gente tinha comentado do banco inteiriço, e na versão GS, diferença em relação à GL é que eu tenho bancos dianteiros com regulagens elétricas. Exatamente, meu caro Vitão. Vamos adentrar aqui o King. Eu vou ligar ele já, porque, cara, tá um calorzão terrível hoje. Tá aqui, ó. hoje muito quente. Fez a graça, ó, caiu as gotinhas da BYD, que a gente já conhece de outros modelos. E, cara, eu gostei da continuidade aqui. Eu gostei dessa pontada que ele deu naquela linha e vem aqui pra isso aqui. Com esse acabamento, cara, que eu curti. Isso aqui passa um negócio bacana. Você tem esse acabamento que eu tinha mencionado, ele se repete aqui no painel. Então, você tem essa transição bem feita, tá? Mantendo essa parte superior no soft touch, você tem um pesponto real, ele tem linhas fluídas, linhas mais orgânicas. Parece até um couro isso aqui, né? Tipo, imita um couro, Lembra né? muito a textura de um couro de carro dos anos 90. Eu achei um pouco exagerado o número de elementos, apesar que você tem um friso horizontal que vem para a saída de ar, com o detalhe na moldura aqui na cor azul, mas é elegante. E você tem a abertura mecânica do porta-luvas e eu tenho um bom espaço para esticar as pernas. Lembrando que você tem, ele vai comentar agora mais detalhes, a gente tem um console central largo, Bem então largão. você tem essa parte aqui, digamos, mais envolvente para o passageiro e também ali para o motorista. E como não poderia faltar num BYD. A central multimídia gira, meu caro Vitônicos. Essa deve ser a função mais importante de um carro na China, porque ela está tanto aqui na central multimídia quanto aqui no volante, certo? A central multimídia é a central multimídia da BYD que a gente já conhece o visual dela, tá? Mas ela vem melhorando com o tempo algumas coisas interessantes. Então, a gente tem aqui um lugar que você puxa, que tem atalhos, ó, para você colocar modo Wi-Fi, modo escuro, ó. Aqui a parte de intensidade de regeneração. Criou-se uma área de atalho que é bem legal. E aqui, ó, você tem aqueles menus para Android Auto, Apple CarPlay, que é sem fio a conexão, tá bom? E você tem aqui, ó, centro de mídia, rádio, música, navegador nativo, Spotify que você pode logar, parte de telefone, aqui alguns utilitários ali, ó, como controle de dados, desativar os inícios, gestão de aplicativos, enfim. Tem tudo aqui para você colocar, você pode colocar tudo personalizado do jeito que você quiser, inclusive nessa parte aqui, ó, que é a parte do home aqui, mas o que a gente acaba usando mais são essas configurações aqui, que tem um atalhinho legal, tá vendo? Aqui a gente tem um atalho para as configurações do carro, então a parte de sistema, né, internet, parte de som, tela, o som desse carro é um som honesto, tá? Não é um super som assinado, não é da Dyna Audio aqui, mas é um som honesto, bem gostosinho de ouvir, tá? Nada assim de outro mundo, mas nada que vai te deixar na mão, tá? Tem aqui essa parte dos configurações de sistema. Existe uma tecla ADAS, embora esse carro não tenha aquelas assistências autônomas. Esse é uma das coisas que todo mundo está aí puxando a orelha do King. E aqui tem a parte de energia, que é a parte que, na minha opinião, é a grande fortaleza deste reinado aqui, vamos dizer assim. Então, você tem aquela configuração que você pode falar para quantos por cento da bateria você quer que ele mantenha, seja no modo de gestão automática ou no modo salvar bateria, né, que ele vai ficar ali mantendo onde você pediu. Intensidade da regeneração eu gosto de usar na alta, porque ele acaba tendo um pouquinho de freio motor, tá? Tem aqui a exibição da bateria que você pode trazer para cá ou em quilômetros ou em porcentagem. Eu usei os dois, é legal isso aqui, principalmente quando está andando. E a exibição de autonomia também, você pode ter o padrão e o dinâmico, tá? Conforto do veículo aqui tem a parte de chassi inteligente, com modo de direção, modo de frenagem, luzes ambiente, aqui tem uma lampadinha aqui, ó, tá vendo, ó? E também nos pés ali, e também na parte das portas, você pode configurar do jeito que você quiser.
parte de memória inteligente aqui, isso aqui é uma coisa que eu falei, melhorou, tá vendo? Você tem como lembrar que tá no modo save, lembrar que tá no modo esporte. Lembra que a gente reclamou de alguns carros que você desliga e liga o carro e aí não salva? Aqui ele consegue salvar. Aqui ele consegue salvar, isso é é legal. muito bom, porque você tem que toda hora reconfigurar É um saco, né? Corre, Vamos cara. falar, não dá, né? Aqui tem a parte de funcionamento do ar-condicionado, olha lá, quando você liga ele do lado de fora, lá, para deixar aqui um tempo, tá vendo? Minutos ligados, né? Parte de portas e janelas, enfim. É um carro que vai se adequar bem ao seu uso quando você diz respeito a personalizar ele do jeito que você quiser. Lembrando que o ar-condicionado está aqui dentro, tá, meu caro Vitão? Então é um ar-condicionado de 2 zonas, com aquele padrão da BYD que a gente já conhece, mas tem aquele atalho que eu vou te falar, passei a reclamar um pouco menos desde que eu descobri isso aqui, ó. Você vem aqui, ó, puxa para cima e você tem atalho aqui para ir pro home, ou você também tem um atalho ali que a gente viu que chega na parte do ar-condicionado, tá? Infelizmente, uma coisa que a BYD podia resolver um dia, o Apple CarPlay, o Android Auto, não funciona com a tela virada. Vai que você gostou da tela virada, daria para você usar. No caso, a gente usa muito com ela assim na horizontal. Carregador por indução que torra o seu telefone, tá bom? Isso aqui não gostei, é bem quente, tá? Eu viajei com esse carro ontem e meu celular torrou. Porta-copos aqui, ó, com regulagem. O Vitão tá passando a mão, esse acabamento é o mesmo desse, tá vendo, Vitão? Ó. Bom acabamento. Vou até comentar uma coisa, você falou que ali tem um excesso de informação, mas dentre os BYDs que às vezes são meio fantasiosos, Tá bem sóbrio. Esse aqui tá bem sóbrio. Porque o Dolphin é a festa maluca, né? O Yuan também. Não, o Yuan também, assim, chega nos pontos que fica desnecessário. Né? Eu gosto dessa ousadia, certo? Não me agrada não, pessoalmente. O que me agrada, e pessoalmente, esse console central da BYD que tem bastante controles aqui, ó. Ligar o carro, o câmbio é esse que você gira a rosquita aqui, ó, tá vendo? Pra você chegar onde você quer. Aqui o freio de estacionamento, auto hold. Aqui você alterna entre o modo 100% elétrico ou o modo híbrido, ou aqui, ó, se você for pegar uma neve lá em Urubici, né? Urubici. Então, aqui a setinha, aqui os modos de condução, que é normal, Eco, Sport. Aqui o modo automático do ar-condicionado, você pode desligar ele também, ou mandar todo o vento lá pro vidro para desembaçar, tá? Lembrando que na GS o ar-condicionado Dual Zone, na GL é uma zona só. Ah, muito bom. Isso é uma das outras diferenças importantes ali entre as versões. Sabe o que eu gostei? Esse acabamento fosco e esse acabamento aqui não tem black piano, não tem coisa que vai riscar. Melhor coisa. Não, isso aqui vai durar, cara. Tô te falando, você vai ver, daqui a um tempo você vai ver um King que isso aqui vai estar bom. Eu acho que o acabamento interno black piano eu acho bonito, porém muito delicado pra ficar riscando. Né? Eu acho que já tá brega, mas enfim, isso é gosto. Dependendo, fica legal. Isso é gosto. Como que você vai usar. Tem um baúzinho aqui, ó, com um negocinho ali que o Vitor quer tirar pra ver onde foi fabricado, tá? China, provavelmente. Mas a China, provavelmente. Carro é chinês, né? Tem um bom acabamento aqui, ó, tem um pesponto com 2 cores, 2 pespontos. Você colocar o cartão aqui, ó. O cartão do NFC, tá? E, meu caro Vitão, tem um volantinho legal aqui, ó. Esse volantinho, ele tem uma pega bem bacana. Ele é meio quadradinho aqui nas pontas, ele tem uma ergonomia curiosa, mas ele encaixa legal aqui, ó. O que eu acho legal é que eles pegaram e fizeram os grafismos mais retos do volante para combinar com as linhas mais retas também do interior. Não fica aquele volante redondão. Aquela coisa, vamos dizer assim, a bola perdida no meio das coisas. Desculpa, eu falei volante redondão, o pessoal vai me criticar. Eu falei a parte do miolo, desculpa. Isso, a parte do miolo. O volante tem que ser redondo. Mas eu entendi, aquele volante todo parecendo uma bisnaguinha estufada, não é aqui. Aqui tá um negócio mais austero. Aqui a gente tem alguns controles como volume, a parte de você atender uma ligação, fazer um comando de voz, aqui os modos do rádio, e aqui comanda ali o computador de bordo. Piloto automático não é aquele adaptativo, piloto automático normal, girar a tela e câmeras 360 da BYD, que desculpa aí todos os outros fabricantes, viu? Mas é uma das melhores câmeras 360 de qualidade, tá? É bem legal, inclusive, olha lá. Já tem vídeo no canal, viu? Já tem vídeo no canal do X30, você pode deixar o seu carro como um fantasma, tá vendo? Se você quiser, e você pode alternar aqui, ó, entre os modos, para você não ralar a roda, para você ver a parte da frente, ver a parte de trás, enfim, o que você preferir na hora de manobrar, tá? Essa telinha aqui a gente já conhece, se eu não me engano, é igual a do Yuan, é muito parecido o gráfico, eu não vou me estender muito aqui. 8,8 polegadas. Mas o que eu gostei é colocar um gráfico com as informações dinâmicas aqui bem grande, ó. Isso aqui é bem da hora, ele fica mostrando a bateria, para onde está o fluxo de energia. Você vê que ele pode ligar o motor a combustão direto nas rodas, ou direto ao motor elétrico, ou transmitir para a bateria. E também aqui a parte pode fazer todo um fluxo de energia. Isso grandão é bem da hora, tá, gente? Tinha um outro BYD que a gente pegou que era aqui, eu não gostei. Esse aqui eu curti, esse aqui é da hora. E aí você clicando nesse botãozinho, você tem aqui algumas coisas. O medidor de 0 a 100, já vou dar um spoiler, marcou 7 segundos aqui no medidor da BYD, tá? E aí você pode mudar aqui, ó, do clássico lá para uma outra versão que é o conciso, ó, o nome que você gosta, hein, então, conciso. Conciso. Gostou, né? É quem não tirou o dente do siso ainda, é conciso.
Você sabia que eu só tive 3 dentes do siso? Sério São mesmo? 4, né? Eu só tive 3. Eu tenho os 4, tá? E eu já arranquei, porque os de baixo estavam crescendo assim, um pouco Torto. na arcada, O meu espero que continuem aqui, que eu tenho Cara, foi muito ruim medo de tirar, hein? dentista. E- Aliás, um abraço pro meu dentista. Um abraço pro seu dentista, que eu não sei quem é, mas aguentou você. Ó, outras coisas que você pode fazer é regular aqui a parte do ar-condicionado, ventilador, as informações do carro que a gente estava vendo. E aí você vai ter também nessa informação aqui uma série de outras coisas, ó, como a parte de quilômetros com litro, a parte das baterias. Você tem várias funções aqui. Quando você comprar um carro desse, você vai fuçar pra caramba e se divertir pra fazer, tá? Aqui a gente tem um total de nenhum botão, tá? Mas tem aqui uma portinholinha pra você guardar aqui algo que você não quer que os gatunos vejam. Todos os botões têm lampadinha, Vitão. Olha A que gente critica dessa forma porque existem carros que custam até o aliás, o dobro do disso preço. aqui, e não tem E a não tem. lampadinha. E isso é um aqui. detalhe, porque se você tá na estrada à noite, cara. Você fica aqui no braille, mas não, esse tem, tá bom? Tem abertura e fechamento das portas, regulagem dos retrovisores elétricos. Você também pode fechar o retrovisor aqui, ó, tá vendo? Bonitinho. Airbag em chinês deve ser assim que escreve, tá? Então vai aparecendo letra enquanto são. Aqui uma coisa que faltou, cara. Podia estar lampadinha aqui, mano. Isso aqui fez São falta, hein? pequenos detalhes de conforto a bordo que faltam. Poxa, pro passageiro, pelo menos, Uma lampadinha, eu acho né? que são alguns pênaltis aí do carro, cara. Tem uma lampadinha aqui, só que ela não ilumina a pessoa ali. Tipo, minha esposa tá fazendo a maquiagem, ela não tinha lampadinha ali, ela Não, reclamou. tem que estar focado aqui. Tem que estar focado aí, Tem que tá? estar aqui. Retrovisor não é eletrocrômico em nenhuma das versões. Outro pênalti. Não vejo problema, sinceramente. Aqui na GS podia ter um diferencial. Mas eu gosto. Eu tenho uma suspeita que eu vou te contar. Eu acho que se esse carro der certo no Brasil, a BYD vai lançar uma versão acima dessa aqui, que vai ter essas coisas e vai ter, ó, teto solar, porque é uma coisa que o Corolla tem e esse carro não tem. E voltando a falar, vocês estão vendo essa inclinação aqui, ó? Como você já fica próximo aqui, a curvatura, normalmente você tem uma queda um pouco mais para lá, você tem o teto um pouco mais reto. Aqui você tem ele mais abaulado. Cara, esse carro, ele tem pontos muito interessantes. Exato. Mas o mais interessante é andar com ele, né, Vitônicos? Bora? Carro parado no conto história. Esquecemos 2 grandes personagens desse canal, meu caro Vitão. O porta-óculos do Top Gun, ó, que tá aqui, certo? E ela, a majestosa, assim, igual, mais importante do mundo, tomadinha 12 volts, Vitão, pra ligar uma panela de fazer frango xadrez, tá? Frango xadrez, pra quem não sabe, é checkmate na fome. Nossa, velho do céu. Ah, tem 2 USBs A aqui, ó, pra você carregar alguma coisa. Putz, depois dessa piada ruim, vamos mesmo andar com esse carro. Eu acho melhor. Horrível. Muito bem, meu caro Vitônicos, vamos falar um pouco aqui de ergonomia do nosso amigo Rei, certo? Temos aquela mesma coisa que eu falo da BYD sempre, aliás, da maioria dos carros chineses. O volante não vem tanto pra frente quanto eu gostaria. Encontro uma boa posição de dirigir? Encontro, porque a gente tem regulagem de altura aqui do cinto, tá? Tem aqui uma boa regulagem de altura do volante. Eu gostaria que ele viesse um pouquinho mais profundo, mas o banco me confere uma posição legal. Um detalhe que eu gosto bastante, a gente tem um acelerador aqui, que é aquele acelerador de prancha. É bonito. Que ele sai do chão. Mas que bonito ergonômico. Ergonômico, cara, eu acho mais confortável. Você não fica com o pé voando ali para pisar no acelerador, você repousa ele sobre o acelerador e vai apertando uma prancha, tá? A gente colocou uma câmera aqui para vocês irem vendo o fluxo de energia que tá rolando, tá? A gente tá andando no modo HEV, né, que é o modo híbrido, porque esse carro, o DMI significa o quê, Vitão? Dual Mode Intelligent. Porque ele é aquele híbrido que ele é 2 em 1, né? Você tem um carro 100% elétrico se você quiser, e você tem um carro a combustão quando ele precisa. Ó, deu uma acelerada aqui, ó, ele entra ali, o motor a combustão. Dá pra gente ver que a transferência de energia começa, mas a patadinha que ele tem é até de realmente mais próximo de um carro elétrico, é bem instantânea. Quando você está indo numa velocidade mais alta, por exemplo, peguei estrada ontem com esse carro, aí sim você vê que você precisa acelerar mais, ó. Ele tem um oversteering, ele tem um bom torque. Ele tem um pouco de torque steering, inclusive. Quando você dá uma acelerada, o volante dá uma passarinhada ali, que a gente chama. Quando a gente fala, só rapidinho, sobre oversteering, né? É quando você tem um torque que ele chega num ponto que ele exagera e você percebe isso, que o volante, ele meio que ganha vida própria. O carro, ele quer sair do controle que você tá. Exatamente. Tá, mais ou menos isso. Ele tá dando uma carregada aqui, ele tá fazendo um misto interessante, porque a gente colocou no modo que é para ele salvar a bateria ali, que não é para ele gastar tudo, tá? Então assim, a gente vai ver um pouco da transferência. É muito legal andar com esse carro na estrada, porque ali
Na estrada ele fica trocando, às vezes ele conecta o próprio motor a combustão nas rodas. Toda essa brincadeira desse fluxo de energia fica muito rico de se ver na estrada. Lembrando que se você colocar no modo automático ali, ele vai fazer isso tudo sozinho, tá? Você não precisa ficar se preocupando muito com isso, mas se você vai comprar um King, eu colocaria sempre ele num modo para preservar um pouco de bateria, porque para você ter toda a potência dele, ó, toda essa aceleração aqui, ó, você precisa do motor a combustão, tá? Na verdade, quando você dá essa pisada, o combustão ele entra em ação, caso você esteja antes só com o modo elétrico. E na verdade, você precisa do elétrico também. Se você tiver só combustão, ele vai ficar um pouquinho mais xoxo. Você precisa ter os dois trabalhando, tá? Para ter esse torque, essa arrancada que a gente tá mostrando aqui, né? Isso. Que é um 0 a 100 de quanto, meu caro Vitônicos? É um 0 a 100 de 7,6 segundos. Cara, o que é muito interessante, visto um carro desse tamanho, ele vai ter uma velocidade máxima limitada ali em cerca de 185 km por hora. Lembrando que carros elétricos híbridos têm suas limitações de velocidade máxima. Tá? Exato, mas que é muito mais do que as leis, né, do que o permitido, tá, meu caro Vitão? Isso é a parte que me pegou bastante desse carro, porque o seu arquirrival ali, o Corolla, tem um 0 a 100 pra cima de 12 segundos, tá? O conjunto híbrido da Toyota é um conjunto bem mais antigo e que eu, particularmente, me incomoda bastante o quanto ele é letárgico de aceleração. Mas, por falar em pegar estrada, foi muito legal, porque eu viajei, porque esse carro tem uma autonomia de até 1.200 km, de acordo com a BYD. Cara, isso é impressionante. Tá? É impressionante. Eu fui só até Campinas, voltei, quem não sabe, São Paulo, Campinas é 100 e pouquinhos quilômetros, não é tão longe, tá? De fato, mexeu muito pouco na autonomia, saí daqui com tipo 800 e pouquinho, cheguei com 650, entendeu? Usei modo elétrico na viagem, usei modo híbrido, e o que eu gostei dele... O que a gente tem de suspensão, Vitão? Vou primeiro pedir para você pontuar. Independente de McPherson dianteira, eixo de torção na traseira, receita básica que a gente está acostumado a ver nos carros aqui no canal. Que é um ponto negativo desse carro, que a gente não tem uma multibraço lá atrás. Ele não faz curva muito bem, não. Assim, então, aí eu vou ser obrigado a discordar 1000% com você. Eu acho assim, ok, mas se fosse independente, eu vou discordar. Ele ganharia muitos pontos. 1.000.000% com você, porque eu levei esse carro para nossa pista de teste, lá em Tangamandápio. Tangamandápio, Tegucigalpa. E eu vou te falar um negócio, sempre com T, né? Sempre com T. Eu vou te falar que eu andei com esse carro acima ali do normal das nossas vias, entendeu? Porque eu tava em Tangamandápio, na casa dos seus 140, 160, e me impressionou bastante o quanto ele ficou bem familiarizado com velocidade. Não tanto quanto um Jetta GLI, que é um esportivo, óbvio. Dentro de um sedã que não tem proposta esportiva, eu gostei muito da estabilidade, mas assim, muito da estabilidade dele, cara. Como eu falo, não dá pra reclamar. Eu achei ok. Eu não tô dizendo que é ruim. Eu achei que me surpreendeu. Mas eu acho que, é lógico, isso é uma questão estrutural. Se fosse independente McPherson, né, ou alguma suspensão multilink na traseira, teria uma dinâmica melhor. Mas eu não acho que o carro, ele tem esse viés. Eu vou te falar, o que mais cantou aqui nas minhas brincadeiras um pouco mais rápidas foram mais os pneus do que propriamente a rolagem de carroceria. E eu vou te falar uma coisa, óbvio, suspensão multibraço é melhor, isso é um fato consumado técnico, mas me impressionou o trabalho que teve aqui, inclusive porque você tem um ótimo misto. Para quem tá com medo do King ter uma suspensão chinesa, molenga, igual tem no Dolphin Mini, tem uma suspensão muito mais abrasileirada aqui do que qualquer BYD que a gente andou, tá? Isso me agradou. Mas o que vai te agradar é dirigir um pouco. Muito bem, agora estou a bordo do que eu costumo dizer, do banco certo. O senhor Manolito agora vai pontuar sobre consumo. Meu caro Vitão, se você for dar uma olhada lá, o consumo que ele existe lá na combustão é 16,8 km por litro. E no 100% elétrico, ele faz um mix lá muito maluco, chega a 44... Eu estou dirigindo dentro do limite de velocidade, tá? Não fica reclamando comigo agora, pois. Ela fala um português de Portugal, a mocinha aqui do GPS. E aí diz que no elétrico você vai ter 44,2 km por litro. O fato é que no misto esse carro vai fazer mais de entre 20 e 30 km por litro, tá? Isso é muito interessante, tornando ele, cara, provavelmente o carro mais econômico da categoria, tá bom? E você tem aquele 2 em 1, né? Com até 120 km de autonomia no elétrico. Se você tiver um wallbox em casa, você vai conseguir usar esse carro sem praticamente parar para pôr combustível, só carregando ele. Lembrando que você consegue carregar ele com uma potência de até 6,6 kW. Como a gente tem uma bateria de 18, você vai ter uma média aí, vamos dizer, uma conta de padaria de 3 horas no wallbox na velocidade máxima para carregar ele se você tiver na sua casa, no shopping ou onde você encontrar um posto de recarga, tá bom? Enfim,
isso, na minha opinião, é o grande diferencial desse carro, porque ele é um híbrido de verdade, tá? Ele é um 2 em 1. Ele é um híbrido de verdade, cara. Tá? E, meu caro Vitão, você gosta, temos freio a disco nas 4 rodas, né? Freio a disco nas 4 rodas, os dianteiros são ventilados, tá? E se você está se perguntando o que o Vitão achou da percepção do carro, né? Eu achei o carro muito confortável. Isso é uma coisa que ganha ponto, porque eu pego muito trânsito. Eu acho que conforto a bordo é uma coisa interessante. Essas regulagens eletrônicas aqui que eu tenho, elas são muito boas. A regulagem eletrônica do banco do passageiro, ela tem mais opções em relação à GL, tá? Ele tem uma boa acústica, ele tem um bom isolamento acústico. Ele tem linhas que me agradam. Manolo sabe que eu sou um cara, comparando nós dois aqui no canal... Chato pra caramba. Sou chato pra caramba, é um negócio assim, novidade, design. Eu sou realmente, eu confesso, sou chato. E o BYD King, ele tem coisas muito interessantes. Aí você tá se perguntando... Dirige acima do limite de velocidade. Eu estou dirigindo dentro do limite, estou a 19,21 por hora. Eu vou dizer... Senhora Carmen, como é que se chama? Eu não sei como ela chama. Ok, Google, não. Ok, BYD. Não fica falando que ele vai ficar falando... How can I help? Não. Cancelar, vai. Então, voltando aqui para a parte séria. Tá, vamos lá. Você está se perguntando, bom, quanto tem que desembolsar? Na versão GL, R$ 175.800. E aqui, na versão GS, que é a unidade desse que a gente está gravando, R$ 187.800. Então você tem uma diferença de R$ 12.000 nos detalhes que a gente já falou, né, nos equipamentos. Mas principalmente na capacidade da bateria, tá? Que eu acho que é o que mais vale, tá? É o que mais vale porque você tem 10 kW a mais de diferença. E o dobro de autonomia. De autonomia elétrica. Mas, se você falar assim, não tô afim de comprar, eu quero testar assim, um pouco sem compromisso, sem muito compromisso, dá para se alugar. Então você tem o pacote Silver, Gold, Platinum, e você dentro dessas modalidades de pacote, você também pode optar pelos prazos de 20 a 60 meses. De 24 a 60 meses. E pela quilometragem, 500, 1.000, 1.500, 2.000 quilômetros e assim por diante. E os preços são interessantes, tá? São preços bem legais. O mais barato, só para contar pra galera por curiosidade, tem um aqui que custa na casa de R$5.100, R$5.200, tá? Isso é interessante, tá? Dentro de valores de aluguéis de carro, que eu fui dar uma olhada, tá dentro do pacote numa média legal, tá? E, meu caro Vitão, você falou quanto custa, mas tem um negócio aí que triste, né? Só tem 3 cores para escolher. Branco, cinza e preto. E o interior é só essa opção que a gente mostrou aqui. O interior, particularmente, a gente sabe que o brasileiro é bem conservador na hora de comprar carro com relação à cor. E eu acho que podia ter um interior escuro, tá? Pra que, principalmente se tiver uma família, a pessoa tem criança, não quer o interior claro, não quer que ficar limpando, não quer ter que impermeabilizar. Imagina sujar isso aqui de milkshake. Milkshake de chocolate, por exemplo, Nossa. de morango. Mas as cores do carro, ok, tá dentro do que o brasileiro compra, branco, preto e prata, entendeu? E ó, por primeira vez agora você vai gostar, então. A cor que eu mais gostei é o preto. A cor que eu mais gostei é o preto. A cor que eu mais gostei desse carro é o preto, porque fica mais bonito nele. E, meu caro Vitor... Esse carro tem pique um pouco de carro de consulado. Então, eu tenho uma premonição também que isso aqui vai ser um ótimo carro para quem trabalha com aplicativo, por causa desse conforto, por causa do espaço interno e por causa dessa coisa do motor elétrico ser tão eficaz, entendeu? E aí, vamos falar um pouco de quem são os concorrentes dele. Na real, o concorrente dele é o Corolla híbrido, tá? Porque a gente tá batendo híbrido com híbrido, independente daqui ser um plug-in lá não, tá? Mas você tem o começo da cadeia alimentar, lá você tem Nissan, que parte de 160 mil, até 181 mil reais, tá? Que aí chega... Nissan Sentra, tá? Nissan Sentra. 181 mil reais, ele fica no meio do preço dos dois carros. Então, o cara que tá pensando em comprar um Sentra, ele pode olhar para esse carro aqui para pensar em economia e conforto, tá? E aí, o Corolla, o híbrido, o sedã híbrido, ele tem 2 modelos. Ele tem o Altis Hybrid e o Altis Hybrid Premium. Um por exato 187.790 e o outro por 198.800. Ou seja, o Corolla mais barato bate no mais caro desse aqui. Embora no Corolla você tem teto solar, você tem suspensão multibraço atrás, você tem algumas coisinhas diferentes lá a mais do que aqui. E embora aqui você tem um conjunto motriz bem mais moderno do que o conjunto do Corolla, tá? Você tem, e detalhe, né, o motor a combustão aqui ele não é ligado diretamente no eixo, né, nas rodas dianteiras. Ele faz toda uma salada de transmissão que a gente tentou mostrar um pouco com vocês ali naquela câmera, tá?
E a gente colocou no balaio aqui só para constar que o Jetta GLI custa R$245 mil, mas tá em outro público, e o Honda Civic, o 11, agora no único modelo, por R$265 mil. Também é bem mais caro, e também é um carro de um refino completamente diferente, tá? O Civic, ele foi para um patamar ali acima, na minha opinião, mas ele também é muito caro, tá? É que o Civic, para quem não sabe, agora essa 11ª geração que é vendida, ela é tailandês. Ele deixou de ser fabricado no Brasil, o que encarece muito, né? Ele descolou em termos de preço do Civic que digamos, nós brasileiros conhecíamos. Exatamente. Ele que não quis mais brigar com o Corolla, ele falou, vou ficar aqui mais caro mesmo e pau no gato. Mas, meu caro Vitônicos, foi tipo isso, né? Porque... pau no gato. No gato, tá? No gato, pelo amor de Deus. Não sei se você já chegou a comentar do senhor Jetta GLI, eu coloquei na verdade para contextualizar, mas o Jetta GLI é outro público, tá? É outro público, outra história, tá? É um sedã esportivo, cara. Mas, vamos lá, Vitão, pra falar um pouquinho aqui. Eu gostei desse carro, eu achei ele interessantíssimo. Eles têm pequenos pênaltis, tá? Quando eu brinco lá que a gente tem os problemas pequenos, médios e grandes, eu não achei nenhum grande nesse carro, tá? Eu só achei pequenos e médios, isso é difícil acontecer, tá? E de fato, eu acho que a BYD chegou bem no mercado, a gente já tá com alguns anos de mercado, e tem garantia ali interessante, né, Vitão, também para brigar, né? Exatamente, você tem, você tem uma garantia de 6 anos. 6 anos. Tá? Do sistema PHV, ou seja, do sistema híbrido, do sistema de baixa tensão e do chassi, sem limite de quilometragem. Quando você vai falar da bateria, são 8 anos de garantia, também sem limite de quilometragem. Então, isso é uma coisa que é muito atrativa. Nós sabemos que, pelo menos no nosso entendimento, que sedãs dessa categoria têm um público, de modo geral, mais conservador. E acho que essas características do carro, incluindo a questão da garantia, são coisas para tentar deixar o cara mais tranquilo. Para a pessoa pegar e mudar às vezes de ideia, né? E cativar aí, por exemplo, o público de Toyota, que a gente sabe que é muito conservador, e repita a frase, muita gente compra a marca e não o carro, tá? Isso às vezes pode ser até ruim. Eu não estou reclamando do Corolla mesmo porque é um carro que eu gosto muito, mas eu acho que aqui o que a BYD está fazendo é um conjunto, cara, muito completo, e eu vou repetir, essa autonomia é um absurdo. É um absurdo. Acho que é o ponto maior desse carro. É o ponto maior. Não, tem 2 pontos pra mim, Vitão. Eu vou te falar. Pra mim, o ponto que ele perde do Corolla é não ter ADAS, porque muitas pessoas vão querer, tá? Então, assim, pra mim, tem o pacote, mas não tem frenagem autônoma, não tem essas coisas. Não tem frenagem. Não tem. Detecção então, assim, de ponto cego. Esse tipo de coisa eu acho que pode pesar o público por uma questão de segurança. Pra mim, essa parte das babás eletrônicas não fazem diferença, mas as partes de segurança fazem diferença. Então, pra mim, é um ponto médio. 6 airbags. Tá? Mas pra mim pega 2 coisas muito pesadas aqui. A autonomia, violentíssima, tá? Revisões a gente não encontrou, a gente encontrou só que as 3 primeiras são gratuitas, tá? Não encontramos o preço no site, senhora BYD. BYD. Por favor, isso é uma coisa básica, você colocar o preço do carro de vocês. Coloca, por favor, no site. E pra mim pega 2 coisas aqui que fariam eu optar por esse automóvel. Autonomia, se eu fosse andar bastante, tá? Mas aí pode ser um ponto que muda. Mas principalmente, meu amigo, o que ele faz quando você pisa no pedal da direita, que é bastante discrepante aos seus 2 concorrentes mais próximos, que é o Sentra e o Corolla, tá? Isso é bastante discrepante. Mas enfim, deixar pra gente acabar de cutucar lá fora. É porque a BYD tá dando uma cutucada na galera, né? Vamos falar a verdade. Tô fora. Meu caro monarca das análises, como todo rei, eu acho que tem coisas que agradam e coisas que não agradam. Eu achei mais coisas que me agradaram do que coisas que não me agradaram. Por isso, eu sim pensaria num BYD para minha garagem se eu quisesse comprar um sedã nessa faixa de preço. De fato, os 2 híbridos da marca foram os que mais me cativaram. O King e o Song Pro, bem mais do que os elétricos. Muito bom, meu caro Vitão. Bom, eu acho que a minha conclusão é, se você está pensando em um sedã e que junto a isso você tem um desapego de marca e está preocupado com a autonomia, esse carro é uma opção para lá de interessante, afinal, mais de 1.200 km você vai daqui até Brasília
sem se preocupar em abastecimento. E tem aí 3 opções de cores, um carro com linhas bem austeras. E se você se considera uma pessoa austera ou não austera, eu peço que você comente, e além disso, que você já tenha se inscrito no nosso canal, conforme disse no início do vídeo, não custa nada e traz mais recursos para que a gente semanalmente faça esses vídeos que você fica ansioso ali, meio-dia, 6 da tarde, para assistir, que eu sei. Exatamente, meu caro Vitão. E se você quer fazer uma parceria com a Alma Automotiva, colocar a sua marca aqui para todo mundo ver, manda um e-mail para contato@almaautomotiva.com.br. Então, fiquei numa dúvida. Você se considera uma pessoa austera? Não. Não? Não. Eu acho você uma pessoa austera. Nem sempre. Nem sempre? Nem sempre. Em que ocasiões não? Por exemplo, agora, que é um domingo, e nós vamos, por exemplo, comer uma feijoada, Você não vai ser austero? feliz. Não vou ser austero. Vou tomar uma caipirinha, então não vou dirigir, e aí você vai aqui no volante. Tá bom, dá pra gente tomar uma caipirinha lá em Brasília. Bora! Que você tanto gosta, mas não começaremos sem antes você se inscrever no nosso canal. Afinal, isso tem um custo total mano, de nada. Deixa eu te falar, você chegou com papel na mão, é bem estranho. Verdade.